eu levantei pra ir embora, só que a hora que eu tava no corredor, ele puxou meu cabelo. Uma covardia. Covardia. Não tem desculpa, meu amigo. Não tem desculpa. Foi uma agressão, foi lesão corporal. Não tem desculpa. Ah, mas ela, não sei o que, ela também me agrediu. Amigão, não tem desculpa. Eu sou daquela situação de, meu amigo, entre homem e mulher, não tem. Ah, ela me bateu. É isso aí, aguenta, toma as porradas, aí você fala, ó o que fez aqui. E ela limpa. Sem nada. Homem não pode botar a mão em mulher. Eu vi isso a minha vida inteira. Eu nasci num lar feminino, 3 irmãs mais velhas, tias, primas. Eu falo que todo o meu universo sempre foi feminino. Todas as mulheres, todas as figuras que eu admiro, acho que 90% são mulheres. Eu nasci num lar e lutei profissionalmente e a gente não tinha nem a ideia de chegar em vias de fato na rua com homens. Minha mãe, meus professores, meus mestres, sempre, cara, Ricardo, você só vai usar de violência para se defender, nunca para agredir, só para se defender. E agora, com mulher, nem isso, meu amigo. Tá errado? Covardia? Sim. Bem, primeiro eu quero deixar claro nesse vídeo que isso aqui não é um ataque à pessoa do Ricardo Ventura, que é alguém que eu gosto do trabalho. Não conheço pessoalmente, seria um prazer conhecê-lo pessoalmente, não conheço, não sei nem se esse vídeo vai chegar a ele, mas não é direcionado à pessoa dele. É direcionado a essa opinião, que é uma opinião que é algo comum, que nós vemos entre os homens e entre as mulheres, principalmente. Grande parte das mulheres, nem todas, assim como também nem todos os homens pensam dessa forma. Eu sou um deles, mas a minha discussão aqui será técnica, a minha discordância será com base no direito. Não estou fazendo também referência ao caso do Thiago Schultz. O caso do Thiago Schultz está sendo esclarecido pela justiça, ele já está sendo defendido, então não vou falar sobre o caso do Thiago Schultz. Aqui eu vou falar sobre a questão da legítima defesa e esse discurso que acabou se tornando uma lei. Muita gente acha, principalmente mulheres que gostam de se utilizar das brechas da lei para poder fazer suas agressões e cometer seus crimes contra homens, muitas mulheres acham que isso que ele disse no vídeo, que o Ricardo Ventura falou no vídeo, é lei. E não é, isso não é lei. Eu vou ler aqui a parte do Código Penal que fala da legítima defesa e vou dizer porque eu não concordo com essa fala. Artigo 25 do Código Penal. Vou ler na íntegra para não dizer que estou tirando algo da minha cabeça. Artigo 25, legítima defesa. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Ou seja, você pode realizar a legítima defesa para se defender ou para defender outra pessoa. Um filho, um amigo ou até mesmo um desconhecido. Então, a legítima defesa, ela é para todos, não é somente para as mulheres, não é somente para os idosos. A legítima defesa, qualquer pessoa que esteja sendo atacada injustamente, ela pode se utilizar da legítima defesa. Veja bem o que eu disse e o que o artigo 25 diz. Injusta agressão. Eu não estou falando aqui do homem que agride uma mulher gratuitamente. Eu estou falando do homem que vai se defender. Aquele homem que toma, por exemplo, um tapa e repele a injusta agressão com outro tapa ou com um empurrão. Ele está ali agindo em legítima defesa. Ah, mas ele poderia somente se defender. Nem sempre dá tempo. E, por outro lado, o homem, ele também é um ser emocional, no sentido de ter emoções. Não estou falando aqui do homem emocionado. Estou falando que é emocional no sentido de ter emoções. O homem, por mais que ele seja, ou devesse ser, mais racional que as mulheres, ele é um ser que tem emoções. Não adianta, o homem fica nervoso, fica triste, apesar de muita gente achar que não. Apesar de muita gente achar que um homem é uma máquina que vai receber qualquer tipo de agressão e vai ter sempre a capacidade de se manter ali como um monge. Nunca vai ter uma reação. E aí nós vamos aqui para o argumento que as pessoas que defendem esse tipo de pensamento, que não é lei, é apenas uma opinião, tá? Elas utilizam, que o homem tem mais força. Bem, se nós formos pensar nesse ponto da força, então nós temos que pensar no seguinte: entre os homens, entre os próprios homens, existem homens mais fracos e mais fortes. Existem homens que têm 1,80 m, malha e ainda faz uma arte marcial. Ele sabe se defender, sabe lutar. E existe aquele homem de 1,50 m, 1,60 m, raquítico, que não sabe se defender. Imagine esse homem raquítico, esse homem fraco, que vai e agride um homem maior que ele, mais forte que ele, que sabe se defender. Esse homem, então, esse mais forte, não poderia revidar porque o outro é mais fraco? Ah, mas aí são dois homens. Não. Se estamos falando de força, então vamos trazer para todos. Então, o homem que é forte, né, que sabe se defender, enfim, ele tem uma vantagem sobre o outro, sobre questões de força, então esse homem tem que apanhar na rua porque uma pessoa mais fraca o agrediu, seja homem ou mulher, mas vamos colocar aqui o homem. Vamos ver se o pensamento de vocês continua o mesmo. Então, se for utilizar essa questão da força, ela vai ter que ser aplicada a todos. E isso vai virar o quê? Uma carta branca para pessoas que são mais fracas
abusarem das mais fortes e as que são mais fortes não podem se defender pelo simples fato de serem mais fortes. Isso é punir o inocente. Isso é punir a pessoa que está ali no canto dela e é agredida e não pode se defender pelo simples a questão da argumentação da força. Então só aí cai por terra essa questão de força. Ou só serve para a mulher. Porque se disserem, não, mas aí é a mulher. Então você não está baseado nem no direito, nem na força e nem na lógica. Você está baseado no gênero. Então você está baseado em uma questão sexista, que só pode defender um lado. Decida-se. Se nós formos falar, bem, tá ok, vamos tirar a questão da força, vamos colocar que a mulher, então, por ela ser vulnerável, então o homem que é agredido gratuitamente por uma mulher, ele não pode se autodefender. Então, nós vamos ter aí a mulher como um ser incapaz. Se uma criança, ela agride uma outra pessoa, um adulto, esse adulto não pode realizar a legítima defesa. Não pode bater nessa criança dizendo que está realizando uma legítima defesa. Por quê? Porque a criança é incapaz, ela não tem entendimento. Assim como um adulto, seja mulher ou homem, que tem algum tipo de problema cognitivo, um problema mental que a impeça de pensar como as pessoas comuns, ela não tem essa capacidade e agride uma outra pessoa, essa pessoa que é agredida também não pode bater nessa pessoa que está agredindo, porque essa pessoa é uma pessoa incapaz. Ela não tem capacidade de raciocínio para saber o que está fazendo. Independente da idade, independente do gênero. Pode ser uma incapacidade temporal, pode ser uma incapacidade permanente. E aí vai ter todo o estudo ali para ver o que aconteceu, se naquele momento em que ela agrediu a outra pessoa, que não pode se defender nesse caso, se ela não poderia responder pelos seus atos, ou se poderia, enfim, há toda uma investigação para isso. Então, ao final, nós temos as pessoas dizendo, então, que as mulheres são seres incapazes. Porque se formos pensar na força, nós temos a primeira questão que eu trouxe. Se formos pensar na questão de que não pode, porque a mulher é menor que o homem no sentido de raciocínio, então estamos chamando as mulheres, todas as mulheres, de seres incapazes. Afinal de contas, a mulher moderna é uma mulher que ela consegue fazer tudo que o homem consegue fazer, ela tem capacidade de fazer o mesmo trabalho que o homem e ganhar a mesma coisa. Para mim tem, ela tem total capacidade, é só estudar, se preparar, homem e mulher pode chegar onde eles quiserem, basta preparo, estudo e seguir em frente. Agora, com essa narrativa, as mulheres então se transformam em seres incapazes. Até hoje, o artigo 25 do Código Penal, ele diz o que eu falei aqui. Pode ser que mude, e eu não duvido que mude, de incluir aqui que a legítima defesa não cabe contra mulheres. Agora vamos parar usando moderadamente dos meios necessários. Se até mesmo um homem, ele me dá um soco e eu revido com um tiro, eu ultrapassei os limites necessários, vou responder pelo excesso. Se um homem me dá um soco e eu dou uma facada, também ultrapassei. Se uma mulher dá um tapa em um homem e ele dá um outro tapa, independentemente da força, ele usa outros meios necessários. Só que ele é mais forte. Ela, como ser independente, que sabe o que está fazendo, não é uma pessoa com problemas mentais, ela tem que saber que ela não poderia agredir gratuitamente aquele homem. Então aqui nós entramos na questão da legítima defesa. O excesso, ele é punível. A mulher agride um homem com um tapa ou um empurrão. Aquele homem pega um bastão, alguma coisa, e agride aquela mulher. Ele vai responder pelo excesso, está correto. Aquela mulher dá um tapa naquele homem. Esse homem responde com 30 socos naquela mulher. Está errado, vai responder pelo excesso. Agora, se ela dá um empurrão, ele dá um empurrão também. Ela dá um tapa, ele dá um tapa também. É legítima defesa, independentemente da força. E aí eu entro aqui na questão do emocional. Não tem como exigir que na hora da raiva, alguém que é agredido gratuitamente ali, sem esperar mesmo, ele vai sempre conseguir. Nem todo homem consegue. Se você consegue, ótimo, parabéns pela sua capacidade de ser um monge em qualquer tipo de situação. Mas geralmente, na hora do aperto, da raiva, ele não consegue. E se você pensa, né, que o homem não pode se defender contra a agressão de mulher, então experimente ver o seu filho apanhando de uma mulher desconhecida, experimente ver o seu filho apanhando de um homem mais fraco, porque aí tem a questão da força, e não ficar indignado ou indignada. Essa é a minha análise sobre essa questão na visão do direito.